pode vir buscar, tem 4 tabletes. Vou enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. O PCdoB, no final do ano passado, ingressou com uma ação reclamando a inconstitucionalidade da lei das estatais. Para quem não se recorda, a lei das estatais foi aprovada em 2016, na esteira das revelações feitas pela Operação Lava Jato, em que foi possível constatar, com todas as provas robustas, de que aquela prática do loteamento político desenfreado da administração pública direta e indireta acaba gerando oportunidades espúrias e pessoas mal intencionadas desviaram, sim, bilhões de reais dos cofres públicos. A exemplificar, a Petrobras, e esse é um fato por ela divulgado como público no mercado de ações, já anunciou que recuperou mais de 6 bilhões de reais só por conta das investigações da Operação Lava Jato. Mas mesmo assim, mesmo diante de todos os males revelados por essa ocupação dos cargos públicos por critérios políticos partidários, mesmo com a aprovação da Lei das Estatais em 2016, um ato absolutamente meritório do Congresso Nacional, inclusive dessa Casa do Senado, foi proposta essa ação de inconstitucionalidade. E foi colocado para julgamento perante o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, que é um instrumento importante para a agilização de julgamentos, mas infelizmente, muitas vezes, acaba impedindo que haja uma publicidade adequada da pauta sobre o julgamento perante a sociedade. Não sei qual vai ser o voto do ministro André Mendonça, mas esse pedido de vista propicia que haja mais reflexão sobre uma matéria tão importante. Permite que a sociedade amadureça. E talvez tenha sido aquele momento de clareza que nós precisávamos para perceber o quanto nós podemos perder se as restrições que foram colocadas na lei das estatais, tanto para impedir oportunidades espúrias, relações espúrias, loteamento puramente político-partidário e mesmo a colocação de pessoas sem a qualificação técnica necessária nas estatais, eu pediria aqui, chamaria a atenção dos colegas para que nós sigamos esse exemplo, porque foi aprovado na Câmara dos Deputados um projeto de lei tratando de uma revogação parcial da lei das estatais, e embora a Câmara tenha todos os seus méritos e o direito de fazer isso, ousaria aqui fazer uma crítica de que foi um momento apressado, de que foi muito rápido, e não houve a possibilidade de um amadurecimento desse debate. Hoje esse projeto de lei está aqui, no Senado Federal, e aqui, senhor presidente Rodrigo Pacheco, eu rogaria respeitosamente que nós, se formos deliberar por alguma alteração da lei das estatais, que esse projeto de lei aprovado na Câmara não tenha um trâmite assodado, como foi, que nós possamos fazer como fez o ministro André Mendonça e dar um passo atrás. Espere um minuto, vamos analisar, vamos amadurecer com a sociedade, vamos fazer audiências públicas. E eu pediria, solicitaria, sugeriria respeitosamente, humildemente, presidente, que esse projeto passasse nas comissões temáticas, tanto na CAI, como igualmente na Comissão de Constituição e Justiça, para que se nós formos, de fato, tomar esse passo, em relação ao qual eu particularmente discordo de levantar as restrições que foram colocadas pelo legislador em 2016, que o façamos com amplo debate na sociedade e amplo debate entre nós, para que nós não criemos as oportunidades e as condições para que nós possamos adiante descobrir que fomos responsáveis por recolocar aqueles escândalos de corrupção na administração pública indireta e nas nossas estatais. Uma parte, né? Então, claro. Fui eu que pedi. Ah, perdão. Sua voz é um pouco diferente no microfone. Ah, é? Não, e eu pedi, foi... Você viu pedindo pela ordem? Eu estou tão destreinado que pedi foi pela ordem, né?
Passei 4 anos, destreinei, mas é uma parte. Eu quero concordar com Vossa Excelência. Essa casa não pode virar carimbadora do Executivo e nem carimbadora do que vem da outra casa. Eu acabei de assinar aqui um pedido do senador Cid Gomes para que os projetos venham do Executivo, que haja uma distribuição equânime, que distribua lá na Câmara e também no Senado. O que vem da Câmara normalmente assodadamente também é votado aqui. E parece que dá um desânimo, senador, que você disputar uma eleição majoritária, enfrentar tudo que é tipo de coice, de falação, de ofensa, sabe? E você vence a eleição. E você chega numa casa alta como essa, se assenta e se sente um inútil. Você é só um carimbador. E o pior, quando aproxima-se o processo onde vai se dar o recesso parlamentar, tem um chamado esforço concentrado. E aí, bota tudo num bolo só, e aí você acaba votando até o que tu não sabe. Até o que tu não sabe. Então, esse seu pedido ao presidente Pacheco, e eu também faço o pedido, eu estou um quebrador de regra aqui, encerrando o discurso dos outros, né? Vossa Excelência realmente... É verdade, senador. Eu entendi, é porque eu estou pedindo a parte já no final do discurso do cara, eu estou errado. Eu tenho que pedir no meio do discurso, que aí dá tempo eu fazer uma consideração. Mas Vossa Excelência é benevolente, eu já vou encerrar, amor, para que você faça seu discurso, para que o discurso não seja meu e você seja uma parteante. Eu quero pedir também ao presidente Pacheco que realmente nós avaliemos, que não sejamos carimbadores do que vem de forma assodada de lá, porque a lei das estatais, ela é absolutamente importante para o Brasil e que não seja ao sabor de quem vira presidente da República. E é assim, não estou falando dessa presidência agora, estou falando de tantas, que manda e tudo sai assodado ao sabor do Executivo. O tamanho dessa casa é tão importante para a nação que Vossa Excelência faz um discurso absolutamente importante e tem, assim, no seu primeiro discurso, os meus parabéns pelo tema colocado. Senador Rogério Carvalho. Eu queria, presidente, concordar que a gente precisa coibir a corrupção, inclusive a corrupção praticada por magistrados, quando no exercício da sua função. Notadamente, nós sabemos do caso que foi a anulação de todas as condenações do presidente Lula. E me parece que houve um caso de corrupção ao julgar o presidente Lula e, portanto, isso também precisa ser avaliado, precisa ser escaneado, porque esse tipo de prática do judiciário nunca mais esse país pode viver, porque isso levou a essa aventura autoritária, essa tentativa de golpe que nós vimos no dia 8 de janeiro, decorrente da intervenção criminosa, da atuação criminosa de um juiz na perseguição a líderes políticos e à política. Quero concluir dizendo outra coisa. Quem vai ao Banco Central não precisa de quarentena. Ele ainda está empregado e participa da sabatina e só se desincompatibiliza ou se demite da função quando é aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos. Portanto, nós não podemos criminalizar a política, porque a criminalização da política, a consequência é o autoritarismo e regimes totalitários, que foi o que pretenderam fazer no Brasil no dia 8 de janeiro deste ano. Um golpe que estava sendo urdido e que tem o seu nascedouro na prática incomum e deletéria do judiciário ou de membros do judiciário contra a democracia e contra o Estado democrático de direito. Não, eu repudio as suas palavras, desculpe, senador. Peço à mesa, inclusive, que o senador aqui está quase me acusando de corrupção. Quem gerou esses problemas todos foi a corrupção do seu partido, senador, desculpe. E nós combatemos essa corrupção.
peço que seja tratado com urbanidade aqui nessa tribuna e não de maneira inapropriada, ferindo inclusive o regimento. As palavras aqui do nosso senador. Eu peço respeito quando estou na tribuna e peço que não seja acusado aqui. Eu pedi pela ordem, foi isso que eu pedi. Então, eu também não posso ficar aqui achando que Vossa Excelência pode falar de corrupção. O senhor destruiu milhares de empregos, Vossa Excelência julgou, todos os processos que Vossa Excelência julgou foram anulados e isso gerou a cassação dos direitos políticos de um presidente. O senhor virou ministro do presidente que ganhou a eleição. Isso não é corrupção. Se o senhor quiser me acusar, não comitê de ética ou coisa parecida, pelo amor de Deus, acho que está inapropriado. O senhor está violando. Dessa vez aqui está violando o regimento. Senador Rogério, senador Sérgio Moro, por gentileza, só para que nós retomemos aqui a normalidade, e esse é o nosso propósito. Vossa Excelência estava discorrendo no seu pronunciamento de 10 minutos e ainda restavam 2 minutos e 32 segundos quando Vossa Excelência anuiu com o pedido de à parte. Faço aqui o registro que tomei o cuidado na minha fala de não pessoalizar a questão da corrupção, já que não quero aqui entrar em bate-bocas desnecessário, mas tenho que repudiar a fala do colega, que foi ofensivo em relação à minha pessoa e o trabalho que foi feito. Quem gerou as oportunidades autoritárias, infelizmente, foi a corrupção dos governos anteriores, que acabaram gerando essas tentações e essa descrença na democracia. Mas aí que nós temos, inclusive, o exemplo que veio o Congresso Nacional em 2016. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal deram uma resposta importante àqueles escândalos de corrupção, que foi a lei das estatais. Criar os mecanismos preventivos para evitar que nomeações puramente político-partidárias pudessem gerar relações espúrias e colocação de pessoas desqualificadas no quadro das estatais. Lembro aqui um tesoureiro do PT, que foi nomeado conselheiro da Itaipu, que talvez seja até uma boa pessoa, pessoalmente, embora fosse acusado de crimes, mas não tinha ali qualificação para preencher esse quadro. Então, o que eu faço aqui nesse momento é elogiar essa ação do Congresso, que aprovou a lei das estatais. Elogiei o voto do ministro André Mendonça. E aqui tomo a liberdade, presidente Pacheco, de elogiá-lo também, porque quando foi aprovado esse projeto na Câmara, a toque de caixa, e enviado ao Senado, Vossa Excelência teve a serenidade e a tranquilidade de colocar isso no seu leito próprio e não colocar isso para ser votado assodadamente, desprotegendo a sociedade. E não se trata de criminalização da política. O que existe, infelizmente, dentro da política são poucos indivíduos, mas que muitas vezes a desonram praticando crimes. E quando se estabelecem algumas regras de prevenção, não se joga uma pecha de desconfiança sobre os políticos. A própria Constituição Federal, no artigo 54, tem previsão de restrições ao que os parlamentares podem e não podem fazer. Por exemplo, não pode contratar com a administração pública direta ou indireta, salvo se for aqueles contratos padrões. E ninguém jamais vai afirmar que esse artigo criminaliza a política. Eu já finalizo. Apenas colocar regras para prevenir situações que possam gerar relações espúrias. E é a mesma coisa o que faz a lei das estatais. Diante de lições da história, que revelaram que o loteamento político partidário das estatais geraram oportunidades para o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. E seria uma lástima que nós, eventualmente, e não acredito que faremos isso, levantássemos essas restrições sem que houvesse um debate sereno, saudável, aberto à sociedade, para que, se for
realizar qualquer alteração na lei das estatais que seja para fortalecê-la e não para enfraquecer a sociedade. Muito obrigado.